eu sou o Lucas. Você está assistindo O Efeito Casal. Como era o Brasil 100 anos atrás? A vida dos brasileiros em 1924. História, adoro Qual canal? É no canal Você Sabia, todos vocês já sabem, eu falo aqui sempre, que eu sou muito curioso com relação às coisas que eram de muito tempo atrás, tá ligado? Se eu tivesse uma máquina de tempo só pra mim poder ir sem ser visto, eu ia só pra ver como era a vida há uns anos atrás, cara. E aqui, a gente tem registro histórico, mas não tem o visual. Não é a mesma coisa, Verdade. né? Bom, antes da gente ir pro vídeo, deixe seu like aí, por favor, se inscreva no canal, vamos ajudar esse canal a crescer, por favor. Beleza? Agora sim, bora pro vídeo. Bora! E assim era o Brasil 100 anos atrás. E também assim. E bom, primeiramente, se estamos falando do Brasil há 100 anos atrás, quer dizer que era algo em torno de 1920 a 1925. E no vídeo de hoje, então, nós iremos mostrar para vocês como era o Brasil 100 anos atrás. como era a vida dos brasileiros lá em 1924. Rapaz, coisa muda. E as coisas mudam em pouco tempo. Pô, se de 2000 pra cá já mudou, imagine 100 anos atrás. Não, de 2010 para 2024, 2025 agora, cara, foi um salto tecnológico absurdo, entendeu? Verdade. Imagine 100. Em 1921, a capital do país era o Rio de Janeiro. Os cariocas eram destaque em capas de revista e tabloides da época. Eles eram apresentados como pessoas chiques, elegantes e bonitas. Isso era passada a impressão de terem um nível maior de escolaridade e poder aquisitivo, porém a realidade deles era bem diferente. Pois O é. presidente em 1920 era Epitácio Pessoa. Ele era paraibano, diplomata e professor universitário. Seu governo foi marcado por diversos problemas sociais, políticos e econômicos, greves e revoltas militares. Elas chegaram ao auge 9 anos depois, quando Epitácio já nem era mais presidente, durante a Revolução de 1930. E assim Getúlio Vargas assumiu a presidência em 1930. Em 1921, existia um dado triste e preocupante com relação à educação. Cerca de 70 a 80% da população adulta brasileira era analfabeta. Essas pessoas não sabiam assinar o próprio nome e para fazer contas de matemática, por exemplo, usavam os dedos das mãos. Foi aí que a Não, mas população aí eu começou não julgo. Gente, Até mas hoje eu hoje- uso o dedo da mão, pô. Ué. a exigir mudanças, como por exemplo, educação para todos com escolas primárias e também a universalização do ensino. Isso porque, nessa época, não tinha uma rede organizada de ensino público, e cada escola ensinava de uma forma diferente. Além disso, nessa época, as escolas de São Paulo ou do Rio de Janeiro, por exemplo, tinham turmas de meninos separados das meninas. O uso da palmatória para castigar alunos em sala também era Caraca, olha o tamanho dessa tora de madeira. Ia machucar, né? Caraca, arrancava os dedinhos das crianças, cara. muito comum. E para quem não sabe, palmatória é isso aqui. Era um instrumento geralmente de madeira, usado para bater na palma da mão dos castigados. Era muito usado em alunos para ensiná-los a ter respeito aos professores. E foi nessa mesma época também que foi criado o primeiro ensino superior, com o título de universidade. E a primeira instituição foi chamada de Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, que funciona até hoje. A década de 1920 ficou conhecida como Anos Loucos. Foi uma época de grande busca por novos conhecimentos e grandes transformações culturais. Foi um período determinante para a nossa história e cultura. Para alguns, essa época começou na verdade em 1919, período em que a gripe espanhola tinha acabado de ser controlada. Os historiadores acreditam que a doença chegou no Brasil em setembro de 1918. Rapidamente, a doença se espalhou por todo o país, pois não havia medicamentos para combatê-la. Em São Paulo, tivemos cerca de 350 mil casos, o que representava Bastante. mais da metade da população da cidade, e 5.331 mortos. É isso, pra No aquela Rio de época era Janeiro foram muito, registradas porque cerca de era 12.700 menos mortes, populoso. e estima-se que a gripe espanhola tenha tirado a vida de 35 mil pessoas aqui no Brasil. Mas os anos se passaram e com a gripe espanhola controlada, o país viveu um dos maiores carnavais já vistos na história. Naquele tempo, ainda não existiam as escolas de samba, mas haviam blocos de rua, cordões e até carros alegóricos.
Mulheres usavam fantasias mostrando a barriga e as coxas, algo inusitado na época. E nessa época, por mais estranho que pareça, o lança-perfume era liberado e várias indústrias passaram a fabricar para animar o carnaval. E as garrafinhas podiam ser compradas em qualquer loja ou farmácia. Outra coisa que acontecia nessa época era que as crianças podiam trabalhar e até mesmo ir para a cadeia. Foi somente em 12 de outubro de 1927 que o presidente Washington Luiz assinou uma lei conhecida como Código de Menores. A lei estabeleceu que o jovem não pode se responsabilizar pelos seus atos até os 17 anos, e que somente a partir dos 18 anos responde por seus crimes e pode ser condenado à prisão. Até então, as crianças podiam ser levadas aos tribunais a partir dos 9 anos, da mesma forma que os criminosos adultos. Com relação ao trabalho, crianças podiam trabalhar normalmente. Inclusive, as fábricas estavam cheias delas. E essa atividade só foi proibida aos menores de 12 anos lá em 1927. Ao longo dos 10 anos seguintes, o país viveu uma verdadeira revolução nos costumes. Em São Paulo aconteceu a Semana da Arte Moderna em 1922. Foi considerada como um marco para a mudança da cultura local. Antes do evento, tudo era inspirado nas tendências europeias, como por exemplo músicas, danças, peças teatrais, livros, roupas. Mas após o evento, todas essas coisas começaram a retratar mais a realidade brasileira. Começou a ser mais desenvolvida a nossa própria cultura. Começaram a olhar para as raízes do país. Temas como a homossexualidade e as drogas começaram também a entrar na literatura. Como já falamos, nessa época tudo era inspirado na cultura europeia. E apesar do recente movimento de resgatar as raízes brasileiras, a moda por aqui seguia sendo uma cópia do que se encontrava na França. Então vamos explicar brevemente o que as pessoas usavam na França. Em 1920, 2 anos do fim do primeiro conflito mundial, muitas pessoas começaram a se expressar na Europa. Foi aí que os franceses começaram mas isso aqui é horrível! Pelo amor de Deus! a dar prioridade ao conforto. Com isso, começou a surgir a figura da melindrosa. As mulheres trocaram aqueles corpos de ampulheta com espartilhos apertadíssimos por silhuetas mais retas, curtas e confortáveis. E os vestidos eram mais curtos e soltos para darem mais liberdade. Os chapéus clochê eram a maior moda da época e faziam a cabeça das mulheres. Os grandes nomes da alta costura eram Coco Chanel, Jean Lavigne e Paul Poiret. E no Brasil a moda seguia exatamente esse mesmo padrão. Por causa do clima tropical, as brasileiras aceitaram bem essa moda. Eram esses vestidos curtos e soltos e com os braços à mostra. Nas praias do Rio de Janeiro, os biquínis que eram mais longos e fechados agora eram mais livres. Aqui, por exemplo, são jovens brasileiras saudando os monarcas belgas que chegaram em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1920. Mas se você fosse homem, provavelmente estaria usando ternos, mesmo de dia, calças largas e chapéus. Mas depois de um tempo, a referência saiu da França e começou a se voltar para Hollywood. As mulheres também ergueram as saias. Já os homens começaram a imitar os galãs de cinema. E nesse período foi criado o samba, como conhecemos hoje. Rapidamente, esse ritmo logo se tornou a música nacional. As letras falavam do cotidiano brasileiro. E alguns nomes da época eram Noel de Madeira Rosa, um dos maiores e mais importantes artistas da música do Brasil. Era sambista, cantor, compositor, bandolinista e violonista. E também Lamartine Babo, compositor popular brasileiro. Para ouvir as músicas, não existia nada além dos rádios por aqui, que era o de mais avançado. E se você estivesse naquela época e ligasse a rádio, eram essas as músicas que tocavam na época. Nossa, antigas. Caraca! Nos primeiros anos do século XX, a maioria dos automóveis era movida a energia elétrica ou a vapor. Durante a década de 1920, os carros passaram a ter motor a gasolina, e isso rapidamente se tornou preferência entre os consumidores. Nessa época chegou a primeira... Aí pra voltar agora de novo. Pois é. Caraca, velho. Gasolina tá cara, né? Tá cara. indústria automotiva no Brasil, a Ford Motors Company, em 1919. Ficava em um pequeno armazém em São Paulo, e em 1919 começou a ser montado em São Paulo o famoso modelo T, apelidado de Ford Bigode.
Esse foi o primeiro carro feito no Brasil. A fábrica até se tornou uma atração turística. Depois, em 1925, chegou a General Motors. Eles ficavam em um grande galpão no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Já em 1928, surgiu a primeira rodovia asfaltada no Brasil, a Rio Petrópolis. Nessa época, a maioria do trabalho no Brasil era rural e ainda usavam mão de obra estrangeira assalariada. Enquanto isso, São Paulo despontava o país como metrópole industrial. Isso porque o trabalho escravo teoricamente não existia. Porém, os negros tinham os trabalhos mais duros e difíceis, como por exemplo, carregadores de carga e faxina. E a remuneração deles era a mínima da mínima. No caso, um trabalho bem abusivo. Praticamente escravo. Mas se você fosse branco, alfabetizado e tivesse um curso de datilografia, isso seria suficiente para você ter uma vida profissional promissora na década de 1920. Com relação à alimentação, era basicamente a mesma que temos hoje em dia. Arroz, feijão e verduras. Carne, geralmente, só uma vez por dia. O peixe era muito consumido. Comiam muito pão de trigo, de centeio e de milho. Leite, manteiga, ovos, queijo e, é claro, frutas bem suculentas. Nessa época, muitas famílias não conseguiam ter um rádio próprio em casa, porque era muito caro. Então, os maiores veículos de notícias eram os jornais e revistas. Também existiam muitas revistas femininas. Os destaques das revistas eram principalmente os novos modelos de vestidos e a seção de receitas para agradar o seu marido. E os principais produtos divulgados nas revistas eram excursões e passeios, o Guaraná, champanhe Antártica e os carros que começaram a ser montados aqui no Brasil. E a TV no Brasil só teve início comercialmente em setembro de 1950. E esse, galera, foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham aprendido um pouco mais. Esperamos Eu que vocês queria tenham passar um gostado. dia Se lá. gostou, deixa o like. Só Se não pra deixou ainda, Uma bela viagem no tempo a gente pode fazer também de outros povos ou de outras épocas da história. comente aí se você quer saber mais do passado de um outro país ou se você quer saber do passado do Brasil, mas sei lá, de 200 anos atrás, beleza? Então é isso, ficamos por aqui. Se inscreva no canal, até o próximo vídeo. Isso tudo, pessoal. Valeu! Cara, que vídeo bom, velho. Que vídeo bom. Eu meio que viajei pra lá, tá ligado? Em pensamento. Tipo assim, a gente pode pensar, nossa, devia ser tão monótono lá, porque, pô, não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, não tem computador, não tinha televisão, sabe? Era rádio, pô. E as pessoas conversavam. As pessoas iam pra rua, as pessoas brincavam na rua, as pessoas faziam tudo na rua, porque em casa não tinha quase nada pra fazer, entendeu? Mas, cara, gostei muito de visitar um pouco 1920 a 25. Gostei. Eu achei bastante interessante, né, tudo aí que eles falaram. E teve um destaque aí pro Rio de Janeiro, São Paulo e tudo mais. Como a gente vê, realmente, muda muito de lá pra cá, as vestimentas principalmente. Também não tem nem como continuar com as mesmas vestimentas de 100 anos atrás. É muito calor aqui no Rio de Janeiro. Não tem como, os maiôs, os biquínis. Mas também eu achei que foi uma época bem elegante das roupas das mulheres. Usava bastante crochê, eu acho bem chique, sabe? Crochê até hoje. Eu acho que a gente perdeu um pouco essa essência da elegância. Eu sei que aqui é calor e tal, mas, cara, convenhamos que uma pessoa bem vestida passa uma imagem muito... melhor, sabe? Apresentável. Terno, homem de terno, pô, respeito ali, ó, Sigma, pá. Mulher, um vestidão maneiro, pô, não precisa ser um vestido largão, desleixado, não, um vestidão maneiro. Cara, top demais, eu acho a vestimenta antiga maneira. A alimentação continuou praticamente a mesma coisa. E a educação era algumas escassa. leis ali foram aplicadas para menores de 9 anos, né? Que tinha, até 9 anos eles sofriam lá as consequências. Não, podia ser agora, preso, agora não. Agora até nem depois dos 18 tu é preso direito, pô. Pois eu também acho que Complicado. passaria um dia só pra ver como é que é. Pô, Voltar pra nossa realidade. Verdade. Bom, gente, ó, é isso. Comenta aí se você curte essa atmosfera antiga, valeu? O link do vídeo original tá na descrição se você gostou da nossa reação. Deixe seu like, se inscreva no canal e você assistiu O Efeito Casal.